Com certeza. E vamos nos apresentar. Eu sou a Franciele, né? Sou sócia do Rose Atelier, que fica em Rolândia, no Paraná, tá? Gente, pra quem não sabe, eu tenho 38 aninhos com essa pele de 20, sim? Sou uma princesa jovem, tá? Eu sou formada em engenharia têxtil pela UEM, fiz pós-graduação na Unicamp, em gerenciamento de processos, fiz pós na UEL de fotografia. Olha já essa transformação, né? Eu fui fazer gerenciamento de processos na Unicamp, depois já fui fazer pós em fotografia e hoje sou uma vendedora nata. Eu me considero uma vendedora. Franciele, o que você é hoje? Eu sou uma vendedora. Gente, eu nasci vendedora, tá bom? Então a gente vai contar aí muito dessa história. Vocês vão gostar bastante. É isso aí. Bom, eu sou a Rosângela, também moro em Rolândia. Atualmente, eu sou empresária, sou correspondente exclusivo do PB Consignado do Paranabanco. A empresa é a RS Negócios. Nós prestamos serviço para o Paranabanco, serviço de contratação de crédito em todo o território brasileiro. Não tenho formação acadêmica, mas, como a minha amiga Fran acabou de falar aqui, né, Fran, que o Flávio Augusto não tem faculdade e hoje ele está onde ele está. Então, acredito que a junção de uma amiga super inteligente e uma pessoa que acreditou muito e correu atrás, teve muita atitude, se transformou. Nós vamos fazer um podcast que vocês vão amar. Com certeza. E, gente, uma história muito interessante sobre transformação é que eu passei de engenheira têxtil, trabalhando em empresa, trabalhei na Penalty por algum tempo, né, lá na Bahia. Depois passei para uma empresa em Minas, que era uma terceirizada da Tokstok, né? Era para ser gerente da empresa. Larguei tudo para ser vendedora de roupa, porta a porta, sair na rua. Gente, de mochilinha nas costas. E hoje a gente tem a nossa loja lá, o Rose Atelier, em Rolândia. Mas o que eu quero contar para vocês é que no começo, nem tudo são flores, né, Rosângela? Com certeza. Como que a gente conseguiu se transformar para estar onde a gente está hoje? Foi muita dedicação, muito suor, né? E no começo, o que aconteceu? Eu fazia faculdade lá em Goiôerê, porque era uma extensão da UEM, essa minha faculdade. E lá, gente, minha faculdade era integral e eu só ganhava um valor da minha mãe, né? E todas as minhas amigas poderiam sair, poderiam fazer várias coisas, e eu não podia. E o que eu fiz? Juntei umas amigas e resolvi começar a fazer, né, uma feira no final de semana, no calçadão. Lá, cada um vendia o seu produto. A gente começou a fazer, minha mãe começou, era costureira. A gente começou a fazer camisetas e a gente fazia um brochezinho. E esse brochezinho, eu já tinha uma vontade de sair desse lugar. Eu não queria estar ali fazendo o que todo mundo fazia, só vendendo aquele produto. Eu já tinha uma vontade de juntar as pessoas, de conectar as pessoas. Então, eu fiz uma linha de produção dentro da minha própria república. E olha que legal, né? Eu vejo muito isso em você, porque você já tinha esse espírito aí, esse temperamento sanguíneo, né, Fran? De ter essa dinâmica, tanto que hoje você coloca isso dentro do seu negócio, né? Porque no Rose Atelier hoje vocês têm o Compras no Jardim, que é muito parecido com o que você fez lá na época da faculdade, a feirinha, para poder ter aí condições de compartilhar momentos sociais com seus amigos. Isso é bem legal. E todo mundo tem uma história, né? Todo mundo começou de baixo. Claro que tem muita gente que já teve aí, que já é herdeiro, que já começou numa linha diferente. Mas acredito que as nossas histórias, apesar da gente ter uma diferença de idade, né? Que a Fran, 38 aninhos com cara de 20. E eu, né, vou fazer 44, tenho 43, faço 44 agora, em 2024. Então, uma história talvez um pouco diferente, né? Eu nasci na cidade de Açaí, uma cidade muito pequena. Não sei se todo mundo vai saber, mas procurem no mapa que vocês vão encontrar. Mas é uma cidade aí de uns 20 mil habitantes, mais ou menos. E meu pai, ele era padeiro, depois ele teve uma máquina de arroz, porque antigamente não tinha, né, arroz como tem hoje no mercado. E a minha mãe, ela sempre trabalhou como zeladora, como faxineira. Então, a gente era de uma família muito humilde. Mas eu sempre fui uma pessoa, assim, que eu sempre quis muito mais pra minha vida. E até estava comentando com a Fran, a gente estava conversando, trocando ideia, o que a gente vai falar, como que a gente vai compartilhar, como que vai ser isso, né? E acho que é justamente isso que a gente quer trazer nesse podcast, histórias reais. Para as pessoas se conectarem, para as pessoas se inspirarem, elas têm que entender que são histórias que realmente aconteceram, né? E que tudo
pode dar certo, mas que depende muito da nossa atitude, da gente acreditar e da gente buscar muito. Então, eu sempre fui assim, minha mãe sempre falava isso pra mim: "Ah, você não se conforma com as coisas". Realmente, eu nunca me conformei, porque eu queria sempre mais, eu queria crescer, eu queria me desenvolver, eu queria aprender, eu queria ter informação. E 2 coisas, assim, que eu acho que é muito assim, que diz muito sobre o que eu sou hoje. Primeiro, assim, eu sou muito voltada para essa parte da comunicação e o crédito hoje, né, o nosso trabalho como representante do Paraná Banco também é mais ou menos como o arroz ateliê, sou vendedora nata também, porque a gente tem que prospectar muito, tem que fazer o cliente entender que ele está num ambiente seguro para contratar o seu crédito, que hoje é um mercado difícil, que é crédito consignado para aposentado e pensionista, é um mercado muito difícil. Então, você fazer com que as pessoas acreditem que elas estão num ambiente seguro para contratar, você mexe com pessoas assim que têm uma certa, talvez a limitação em entender, porque é um pouco moroso essas coisas. Então, você precisa passar muita transparência. Acredito muito nisso. Então, acredito que eu construí tudo que eu construí focada muito nisso, sabe? Sempre fazer tudo certo, sempre ser transparente, sempre usar ali os exemplos do meu pai e da minha mãe, que sempre deram duro, né? Trabalharam com muita honestidade e me transmitiram isso de forma, assim, muito importante, né? Com muita humildade. Então, e a gente morava num lugar, eu até contei essa história já pra Fran, né, Fran? Mas a gente morava num lugar e tinha um vizinho que ele tinha um ferro velho e ele incentivava as crianças ali da vizinhança para trabalhar, para ganhar o seu próprio dinheiro. Porque, tipo assim, eu, por exemplo, hoje com 44 anos, a gente sai muito com os filhos, tipo, para comer um lanche, para comer uma pizza. E eu não tenho essa lembrança com a minha família. Os meus pais, eles não podiam oferecer isso pra gente. Aquela época era muito difícil, não era acessível como é hoje esse tipo de programa em família, tipo, comer uma pizza. São programas simples, mas não era acessível como é hoje, né? Então, e a gente tinha vontade de comer um lanche, de chupar um sorvete, de fazer alguma coisa. E aí não tinha condições. Então, ele incentivava esse vizinho que tinha esse ferro velho, a gente a trabalhar quando chegasse da escola para ganhar o próprio dinheiro. E menina, você já viu, né? Quer um esmalte, quer um batom, quer uma maquiagem, quer uma roupa, quer um sapato, quer coisas diferentes. E aí, o meu pai e minha mãe, eles tinham 3 filhos, né? 2 meninas e um menino. E aí, então, ele falava assim: gente, pega a latinha na rua e traz pra mim que eu compro de vocês. Então, meu pai trabalhava na máquina de arroz, trazia aquele saco de 60 quilos lá de estopa. E na época, gente, não existia latinha de refrigerante, porque era só de garrafinha de vidro, não tinha retornável e não tinha lata, nem pra 2 litros, não tinha, era só aquelas cocas de 1 litro, né? E aí, era só óleo soia, quem lembra da latinha de óleo soia, né? E aí a gente pegava essas latinhas, juntava a semana inteira e na sexta-feira ele pesava, a gente vendia pra ele, pegava dinheiro pra poder comer um lanche, chupar um sorvete, comprar alguma coisa. Então essa foi aí o meu primeiro contato com o trabalho e aprendendo a ganhar dinheiro. E sim, gente, eu catei latinha, trabalhei com reciclado. E assim, eu tenho muito orgulho disso, porque acredito que tudo que a gente faz, né, na nossa vida é uma construção do que a gente é hoje. Né? Eu converso muito isso com os meus filhos, né? E mostro isso pra eles, a importância da gente não ter vergonha de nada que a gente fez e de batalhar pelo que a gente quer. Né? E a gente se orgulhar, não importa, pode ser o seu trabalho mais humilde, mais simples, mas você se orgulhar e compartilhar. E ter histórias para você compartilhar, né? Histórias verdadeiras, reais. E isso aí foi uma coisa muito, muito importante na minha vida. E o meu primeiro registro, por exemplo, né, na carteira, foi com 14 anos. Hoje, uma pessoa para ser registrada aí, ela precisa ter 18 anos. Antes disso, ou é menor aprendiz, ou é estagiário. Então, antes isso era muito… E eu considero que isso foi muito bom para mim. Com 14 anos, eu já tinha carteira assinada, já trabalhava, já tinha responsabilidade, já tinha compromisso. Estudava à noite. Então, realmente, tudo isso me transformou, né, no que eu sou hoje. Na Rosângela, empresária da RS Negócios. Lógico que com muita força de vontade, né? Com muita vontade de querer, de vencer, de batalhar.